Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, continuando o nosso estudo sobre forças dentro da unidade de estudo das leis de Newton. Dessa vez nós vamos estudar a força de tensão, começando com esses como se justifica. Gente, olha que confusão isso aí. Olha essa confusão. Os cachorrinhos, doguinhos aí brincando com a corda. Parece um cabo de guerra confuso, e aí a gente descobre quem está causando ali embaixo, pequenininho ali. E isso nos remete a vários fenômenos do cotidiano em que estão envolvidas cordas, estão envolvidos cabos, correntes talvez, fios, a ideia de coisas sendo puxadas através, coisas sendo puxadas através de fios, de cabos, de cordas. Quando isso acontece, nós temos a presença da força de tensão. Então vamos estudar essa força. Mais uma situação aí de cabo de guerra, o doguinho aí, né, fazendo a sua parte, e aí nós vamos caracterizar vetorialmente as forças presentes aqui nessa situação. Então nós temos uma corda, né, que é o elemento através do qual se dá a propagação, a aplicação da força, no caso aqui do doguinho sobre a corda. Então eu tenho a força do doguinho puxando a corda, portanto nesse sentido aqui para a esquerda, só que sabemos que pela terceira lei de Newton, as forças sempre ocorrem na perspectiva newtoniana aos pares, elas ocorrem aos pares de ação e reação. Então se o doguinho puxa a corda para esse sentido, a corda também exerce uma força de reação no sentido contrário, né? Mas a ideia aqui seja essa força que é aplicada sobre o doguinho pela corda, ou seja, essa força que é aplicada pelo doguinho sobre a corda, ambas são forças no sentido de puxar. Então, o doguinho puxa a corda para esse sentido e a corda reage no sentido de tensionamento, como se ela estivesse puxando o doguinho para o sentido oposto. Essa é a grande característica da força de tensão. É uma força que age no sentido de puxar, jamais de empurrar. E aí, nós vemos esse meme bem interessante aqui, né? O cachorrinho com essa carinha aí, né? De desconsolado, ou talvez de paciente, e a pessoa dizendo aqui: eu prendi a coleira dele em frente de casa para buscar meu casaco, e quando voltei me deparei com um cãozinho bem comportado, né? E aí a coleirinha aqui presa numa garrafinha de água e o cãozinho lá, como se estivesse de fato preso. Bom, mas o destaque aqui nessa foto é o seguinte: nós temos aqui uma coleira, né? Uma coleira funciona como um fio, uma corda. Portanto, quando as pessoas conduzem, seguram aqui os cachorrinhos por meio das coleiras, elas estão o tempo todo exercendo força de tensão na coleira, e o doguinho aqui da mesma forma. Só que nessa situação, essa corda, essa coleira não está tensionada, né? Ela não está, por assim dizer, esticada. Talvez essa palavra esticada tenha um problema, porque ela pode remeter à ideia de fato esticar, né? De algo elástico que estica. Não é o caso. Aqui nós estamos pensando em cordas que não têm propriedade elástica. Então, quando nós falamos em tensionar, é a ideia de deixá-la no seu comprimento máximo, né? De forma que a força aplicada nela seja uma força de puxar. Aqui não, aqui ela tá solta, né? Ela tá frouxa, ela não está tensionada. Então, nesse caso aqui, não há aplicação de força de tensão. Não há como puxar o doguinho aqui por meio da coleira se a coleira estiver frouxa. Para puxar é preciso tensioná-la. E aí nós temos uma situação de tensionamento aqui, né? Mais uma vez, uma ideia de fio, cabo, corda, através do qual uma força, um par de forças é aplicado
no caso aqui, pelo Homem-Aranha, né? Então ele lança a sua teia aqui, e aí, provavelmente nessa foto, ele está. A outra extremidade da teia está presa em algum lugar, e aí ele vai se jogando, né? Pulando de prédio em prédio, etc. Mas sempre com a teia tensionada. Então, nós temos nessa situação o Homem-Aranha puxando a corda, a teia, e a teia puxando a corda. Aqui o destaque é o seguinte: foi representado aqui um vetor da força de tensão do aranha sobre a corda. Mas observe o sentido desse vetor. Se o aranha puxa a corda, então o vetor teria que ser nesse sentido, no sentido para a direita, não para a esquerda. Se você representar o vetor dessa maneira, você está querendo dizer que o Homem-Aranha está empurrando a corda, e ninguém usa uma corda para empurrar nada. As pessoas usam cordas, coleiras, fios, cabos, etc., para puxar, nunca para empurrar. Então, essa configuração aqui vetorial está incorreta. É preciso prestar bastante atenção nisso. A não ser que você estivesse representando com esse vetor a força de tensão da corda sobre o aranha, mas aí ela teria que estar aqui aplicada num ponto sobre o corpo do Homem-Aranha, né? O vetor solto aqui no meio da corda, ele não representa nada, né? Aliás, representa algo errado, né? Então, essa representação de vetor da tensão, da força de tensão do aranha puxando a corda está incorreta. Ela teria que ser no sentido para a direita, ok? Bom, vamos ver esse meme aí. Andando de boa na rua, lê teia de aranha, né? Quem nunca andando se deparou com uma teia assim passando por você ou caindo sobre você? E aí o personagem assim, como é que é, né? A gente sente a teiazinha aqui no braço, né? Aí ele, como você sente, né? Lê você. Você sente um fiozinho de teia de aranha e sente como se, ai meu Deus do céu, vou ficar preso aqui, crê em Deus Pai amado, hoje é que eu morro. Gente, não é para tanto, né? É claro que dá uma agonia, né, quando uma teia de aranha passa por nós, mas não é para tanto, né? Muita hora nessa calma. Quero destacar aqui nessa foto essa coisa impressionante que é as aranhas utilizando toda a arquitetura e engenharia delas, com a forma como elas tecem as teias e as armadilhas para pegarem as suas presas. E a gente pensar que são conjuntos de fios, né? São fiozinhos, são fios mais finos que um fio de cabelo, e elas conseguem viver, sobreviver, se alimentar e ser objeto dessa arte que é esse tipo de fotografia, né, gente? É muito interessante pensar que as forças de tensão existem aqui por toda a parte aqui, existem cálculos até sobre o valor que essas teias suportam de tensão sem romperem, né, sem se distenderem, e por conta disso, por conta dessa propriedade de aguentar certos valores de força, as aranhas vivem, né? As aranhas sobrevivem, estão aí contribuindo com a diversidade na natureza. Olha aí a força de tensão, né, gente? Toda parte tem. E tem também na indústria tecelã, digamos assim, né, de roupas, de tecidos para estofados, de cortinas. E aí nós temos alguns fios mais resistentes às forças de tensão, outros menos resistentes. E aí nós temos, pelo meu gato eu passo a achar bonita a cortina rasgada, né? Quem tem os gatinhos aí sabe o que é ver os gatos arrastando aí as cortinas, rasgando cortina, rasgando sofá, e tudo isso está envolvido na aplicação de forças para o quê? Romper as forças de tensão que estão ali presentes num objeto como esse, que é feito de fios, né? Os tecidos são feitos de fios.
Então a ideia é o tecido aguentar forças, né? Forças de tensão, mas gato é pedir demais, né? Então aqui nós temos tecidos resistentes a cães e gatos, diga adeus aos pelos caindo da cortina e do sofá. Há limites, né, gente? Tem alguns tecidos mais resistentes que outros, aguentam mais forças de tensão do que outros, mas sempre há limites. E não podemos pensar apenas em fios, né, como os fios de teia de aranha, Homem-Aranha, né, na ficção científica, no imaginário cinematográfico, ou tecidos de cortina e sofá. Mas, gente, no nosso próprio corpo. Olha isso, gente. A gente só vive porque temos músculos, né? No coração, ao redor de todo o corpo, que nos permitem mover os braços, as pálpebras, a boca, as pernas e tudo mais. Então, nós temos nossos corpos formados por várias redes de fibras que formam a nossa musculatura. E aí, nessa figura aqui, nós temos uma ampliação aqui, um zoom de um pedacinho de uma rede de fibras musculares aqui do antebraço desse rapaz, e aí a gente vê um sistema muito complexo, né, gente? Olha que bonito pensar que a gente é formado por estruturas tão cheias de detalhes, né? E dentro dessa estrutura aqui a gente tem o que? As fibras, gente, as fibras musculares. Essas fibras sustentam várias forças de tensão que são necessárias no nosso cotidiano, para a gente se mover, para fazer exercício físico, e aí a gente tem que tomar cuidado para certas forças, principalmente quando estamos com estresse, que aí elas causam lesões muitas vezes, né? Elas exigem demais dessas fibras. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né? Pensar na constituição física dos nossos corpos, para avaliar também as forças que estão presentes no nosso cotidiano, das quais depende a nossa vida, a nossa sobrevivência, e que uma delas envolve aí a força de tensão. Bonito, né, gente? Então essa foi a nossa aulinha sobre força de tensão, e aí eu sugiro esse vídeo do Física Universitária com alguns experimentos sobre a força de tensão ou força tensora. Assistam e a gente se vê numa próxima. Até lá!